Transformers: O Despertar das Feras estreou chutando bundas na voadora. O filme desbancou o Aranha-Verso nas bilheterias mundiais. Arrecadou nada menos que 171 milhões de dólares no final de semana de lançamento. É bastante coisa. É a melhor abertura de um filme de franquia dos últimos 10 anos. Olha isso. Todo mundo quer ver mamar com o robô saindo no tapa com outros robôs. Quem que não quer? Tudo indica que a bilheteria total vai ser, bem alta, vai ser sucesso. E é nesse momento que geral em Hollywood quer saber. Vai rolar continuação? O que você acha que você tá dando agora, né? Já existem planos para Transformers 8? Bom, quem já assistiu esse filme de agora, viu ali uma semente muito louca para uma continuação, né? Só que não é só aquilo. O próprio diretor do filme revelou que tem outras ideias para sequência. O cara tá pensando lá na frente. Vamos descobrir então o que pode rolar em Transformers 8. E olha, já te adianto, sua cabeça vai explodir. Inestrantes, Peter aqui! Galera, os Transformers, eles surgiram em 1984. Quantos aninhos você tinha em 84? Rapaz, eu tinha 28. Bom, ano que vem, a marca vai estar completando aí 40 anos de idade, olha isso. Originalmente, eles eram só brinquedos, né? Começaram como brinquedos mesmo, criados pela empresa japonesa Takara Tomy. É isso mesmo. Eles nem se chamavam Transformers ainda, ok? Foi a norte-americana Hasbro que licenciou os bonecos japoneses para o mercado ocidental e adotou o nome que a gente conhece até hoje, ok? Lá atrás, os caras, eles tiveram a visão. Para divulgar os bonecos, a Hasbro contratou a Marvel Comics para lançar junto uma linha de revistas em quadrinhos. A ideia era criar hype, lógico, sempre funcionou isso, né? Aí dos quadrinhos para os desenhos animados foi um pulo. Quem que não viu? Você já viu os desenhos de Transformers? Maneiro demais, né? Porque quando a Hasbro percebeu, eles tinham sim uma mina de ouro, com milhões de fãs no mundo todo. Pô, saiu do Japão, foi pro ocidente, brinquedo e tal, história em quadrinho, pô, aí começou a animação, geral gostava. É a 11ª maior franquia de mídia de todos os tempos. Atrás direto do Batman. Batman tá na frente. Mas olha isso, é uma franquia gigante. Então é óbvio que a expectativa é alta. E o próximo filme? A resposta pode estar aqui nesse vídeo, tô falando pra vocês. Trago pra você o filé do filé. Mas me diz, você já garantiu sua entrada no Imagine Land lá em João Pessoa, nos dias 28, 29 e 30 de julho? Galera, vocês não estão entendendo, não é eventinho não, ok? É gigante, é uma parada top. Vai ser a primeira vez no Nordeste. Vai vir pra competir com os maiores do mundo. Eu vou estar lá todos os dias. Porra, vai estar o John Diggle do Arrowverse, vai estar o Seu Barriga, porra, vai estar o padre do The Walking Dead. Tem muita gente chegando lá, fora os influenciadores. Pode pensar numa influência casca grossa nerdista que vai estar lá. Eu sou o de menos. Tô falando pra vocês. Espero vocês lá. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conhecerem Imagine Land. Não perde, hein? Bom, eu tenho certeza que a maioria de vocês não reconhece o nome do diretor Steven Caple Jr. O cara começou fazendo curta-metragem em série de TV até dirigir Creed 2, né, em 2018. Agora o Steven Caple Jr. tá que nem pinto no lixo. O cara dirigiu Transformers: O Despertar das Feras e correu pro abraço. Pô, uma ascensão meteórica, uma ascensão praticamente Transformers pro cara, não foi? O filme tá explodindo bilheterias mundo afora e o diretor tá querendo mais. Ele não quer parar nesse não. O cara começou como curta, né? Fazendo, de repente, até videozinho pra YouTube. De repente tá lá. Eu tô falando pra vocês. Vai pro YouTube que, pô, vocês vão só sucesso. Galera, o diretor já tá em campanha pela continuação. Tá falando pra todo mundo. Porra, avisou até pra gente. Aí, Nerd, faz um vídeo falando da continuação. Tô falando. E ele tem planos muito loucos pra Transformers 8. De verdade. Se você achou absurda aquela luta final, né? Aquela batalha final, se prepara porque o diretor quer levar essa guerra literalmente pro resto do universo. Numa entrevista pra imprensa, o Steven soltou o verbo. Abre aspas. Eu acho muito legal que existam outros planetas com Transformers. É uma das razões pelas quais apresentei os Maximals dessa forma no início do nosso filme. Eu estava puxando desses desenhos animados japoneses onde há Transformers em todos os outros planetas. Eu apenas sinto que estamos na Terra há muito tempo. Portanto, pode haver algo interessante para explorar lá fora. Talvez levando essa guerra e batalha para outro lugar. E fecha aspas. Volta pra mim, editor! Porra, presta atenção. Senti firmeza, hein? Senti pra caraca. Firmeza cosmológica, né? Cosmonauta, como é que fala isso? É do espaço. Se a gente parar pra pensar, mesmo, presta atenção. Até agora, foram 7 filmes ambientados todos na Terra. Tudo aconteceu no nosso environment. Só que a raça dos Transformers se espalhou pela galáxia. Porra, deve ter de tudo por lá. O cara quer mudar o campo de batalha, é isso. Ele quer aumentar ainda mais a escala dessa saga. Será que rola? Já vai comentando o que tu achou dessa ideia. O cinema meio que deve isso pra gente, eu acho. Quantos e quantos filmes a Terra é invadida?
passa o fogo e fica por isso mesmo. Sempre a Terra é faca invadida, na boa. A gente expulsa alienígenas, mas nunca dá o troco. O caso mais famoso foi o franquia Independence Day. Pô, os ETs vieram pra cá, tacaram os aralhos na gente, tomaram um toco. Aí os ETs vieram de novo, apanharam de novo. O último filme prometia que a raça humana ia levar a guerra até os invasores, né? Que a gente ia contra-atacar. E não rolou. Porra, eu tô com raiva desses ETs. Tô falando, sempre vindo pra cá. Porra, na boa. Pensa, um cara tá indo na tua casa, o tempo todo te enchendo o saco. Você não vai na casa do cara? Tem que ir. Bom, o segundo filme de Independence Day não agradou e o estúdio mandou cancelar o terceiro Independence Day. Então, sério, quantos filmes a gente tem em que a gente vira esse jogo? Em que a guerra sai da Terra e vai pros outros planetas? Nenhum. Nenhum. Seria muito top isso, hein? Eu boto fé nesse Transformers 8. Agora, outra ideia que tá também na mesa aí pra continuação é spoiler, hein? Spoiler, atenção. Se você não viu ainda o Despertar das Feras, me desculpa aí, mas vou falar. Eu vou ter que falar agora. Tá preparado? Preparado? Tampa os ouvidinhos, hein? A batalha final rolou contra o Unicron, né? Que é tipo o Galactus da franquia. O bichão vazou e tá indo consumir outros planetas. É exatamente, tipo Galactus. A ideia da continuação poderia ser justamente tentar impedir que o Unicron faça isso. A Terra não pode simplesmente, porra, passar essa batata quente pra frente. Não tá certo isso, concorda? Aí fica a dúvida. Os Transformers e os Maximals conseguiriam resolver isso sozinhos? A resposta tá na grande surpresa do final do filme. O surgimento dos G.I. Joe. É crossover garantido na área. Fica até... Eu fico arrepiado, pô. O G.I. Joe, pra quem não sabe, também são uma linha de brinquedos. Já começou com um brinquedo também. Ainda mais antiga ainda, que a Hasbro também tem, inclusive. Eles surgiram quase 20 anos antes que os Transformers nas lojas. Já tiveram aí 3 filmes, mas nenhum deles repetiu o sucesso dos Transformers. Eles vieram depois... Eu ia falar uma coisa, mas o que adianta? Eu vou falar só pros tiozão, mas eu vou falar. G.I. Joe veio depois do Falcon. Essa agora... Baixinho, como a maioria de vocês está assim... Falcon, né? Bom, agora com o crossover a cabeça da galera vai pirar, com certeza. Galera, a Hasbro começando o universo compartilhado bem na nossa cara. Você tá vendo isso? Você tá vendo isso? Porra, eu tô arrepiado. Eu tô falando. Pô, acho que eu vou passar creme. E galera, tem que lembrar vocês que, ó, isso não é novidade não. Bom, pelo menos no cinema é. Mas não fora do cinema. Transformers e G.I. Joe já se encontraram várias vezes nos quadrinhos antes. E já existia um Hasbro Universe pra valer nas revistas. Como é que eu falo isso? Um Hasbro Universe, né? Eu ia falar tipo um Snyderverse, um Hasbroverse. É isso, Hasbroverse, tava faltando a palavra. Existia um universo compartilhado da Hasbro. Os caras continuam tendo visão. O produtor, o Lorenzo de Bonaventura, ele é o responsável pelos Transformers no cinema e ele queria juntar Transformers e G.I. Joe por anos. Sente só o que ele disse, abre aspas, editor, tu tá dormindo. Francamente, desde o primeiro filme, os fãs têm pedido, por favor, coloque G.I. Joes. Nós pensávamos, essa é uma ótima ideia para o futuro. Em 2 ou 3 filmes devemos fazer isso. Então isso meio que se perdeu um pouco no caminho. E fecha aspas. E agora vai. Tá tudo praticamente certo para Transformers 8. Aguarda e confia. Vai na minha, Magrinho, tô falando. Agora eu quero saber a sua opinião. Você curtiu esse caminho pra franquia? Você consegue visualizar um Hasbroverse se formando aí? Ou era melhor deixar quieto, deixar só nos Transformers mesmo? Comentem. Já pensou a franquia com Velozes e Furiosos? Podia, né? Eu não duvido mais nada, mas eu quero saber a sua opinião. Não esquece, deixei aqui embaixo o link pra você conhecer o Imagine Land. Tá chegando. Eu quero... Se você estiver lá no Imagine Land, sabe o que eu vou fazer? Não é você que vai chegar perto de mim, não. Você vai estar passando, eu vou te laçar. Venha! Obrigado de coração, galera. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Pô, isso é bom demais. É bom demais. Portal Multiversal Nerdístico, presta atenção. A gente gosta disso. Porra, bom demais. Obrigado de coração. Até a próxima. Fui! Uhul!